Olá pessoal, bem-vindos a mais essa videoaula, onde nosso objetivo ainda é em cima do conceito de custeio por absorção. Para isso preparamos o exercício Perflex, né? Que vai ser o segundo exercício sobre custeio por absorção. Primeiramente, gostaria de estar mostrando a vocês a folha que vocês como alunos receberiam para fazer esse exercício sozinhos. Nesta folha você pode perceber que o exercício apresenta uma empresa que fabrica somente um produto, o Grand Perflex 1000, tá? E que tem o seguinte balancete de verificação no final do mês, com os valores todos aqui claros em reais. Então, caixa, estoque de matéria-prima, estoque de produtos em processo, estoque de produtos acabados composto, agora nós estamos falando até da quantidade de produtos que estão dentro desse estoque, que no caso são 120 unidades, os equipamentos Fabris em si, que a empresa tem, os móveis e utensílios de escritório e o capital social da empresa. E durante o mês, você tem as seguintes ocorrências: compra de matéria-prima, 39 mil, mais o frete para trazer a matéria-prima até essa fábrica. Então, significa que dentro dos 39 mil não estavam inclusos esse mil, quer dizer, a empresa pagou não só 39 mil para os seus fornecedores, como também para os fretes ele pagou mais R$ 1.000 para que essa mercadoria chegasse até a fábrica. Temos também que a produção fez uma requisição de 44 mil valores de dinheiro, né? Não são quantidades de peças, R$ 44.000 estão aqui agora sendo chamados para a produção desse período. Há o pagamento de 50 mil de mão de obra direta e 37 mil de mão de obra indireta. Existe também o pagamento de seguros de fábrica de 200, o pagamento de energia elétrica de 800, compra de materiais diversos que foram consumidos na fábrica, portanto gastos no período. E aqui faltam valores, mas nós temos a seguinte informação, que os equipamentos Fabris dessa empresa são depreciados a taxa de 10% ao ano, enquanto que os móveis e utensílios de administração também são feitos a sua depreciação em 10% ao ano, o que não é muito comum aí fora, porque a maioria utiliza o conceito de 5 anos, o que daria 20% ao ano. Mas vamos acertar o exercício. Temos a informação que houve vendas. Vendemos 200 mil no período e tivemos o pagamento de salários de vendedores de 7 mil e de pessoal administrativo de R$ 6.000. Como informação adicional, apurou-se que o estoque final de produtos acabados era de 16 mil e que o de produtos acabados era de 10 mil, sendo que esses 10 mil eram compostos de 100 unidades. Era 120 no começo e agora 100 unidades no final do período desse produto Grand Perflex 1000. A área comercial também informou que o preço médio de venda das unidades foi de R$ 160. E aqui você tem 5 solicitações que são feitas a você. Qual o estoque final de matéria-prima, quais os valores das depreciações do mês que não foram acima escritos, lembra que só fornecemos a taxa, agora nós temos que deduzir qual é essa depreciação, qual o CPV, o custo do produto vendido, qual o custo médio dos novos produtos acabados que foram gerados no período. Então veja bem, houve uma produção, qual é o valor médio desses produtos que foram gerados nesse mês de produção. Não estamos pedindo o valor unitário das vendas, porque isso nós já sabemos que em média foi 160. Nós queremos saber agora o que foi produzido naquele mês. Após elaborar a DRE do mês, queremos saber se tivemos lucro ou prejuízo. Ok? Diante desses fatos, vamos transcrevê-los todos para a nossa apresentação. Assim, no primeiro slide você vê as informações, o segundo slide aqui agora você já percebe as informações iniciais que nós tínhamos na folha que você tem, o PDF. As ocorrências do mês todas estão novamente aqui citadas. A segunda parte das ocorrências do mês. E, finalmente, as informações finais da área de vendas, da área de estoques, o que sobrou em cada um deles. Tudo isso aqui nós já lemos agora, eu vou dispensar uma releitura. E as 5 perguntas que lhe foram solicitadas ao final. Tá? Então, a primeira coisa que nós queremos fazer aqui é elaborar um roteiro, tá?
qual é o nosso plano de ação para atacar esses problemas? A primeira coisa que nós vamos fazer é calcular o estoque final de matéria-prima, porque ele não foi mencionado. Montar a tabela de saldos de estoque, início de mês, final de mês. Calcular a depreciação mensal dos equipamentos fabris. E, por fim, calcular também, em seguida, né? Calcular a depreciação mensal dos móveis e utensílios. Posso calcular tudo junto? Olha, não há muita vantagem, porque, veja bem, os equipamentos fabris são ligados à área de produção, então necessariamente eles vão para o custo, enquanto que os móveis e utensílios, que são da área administrativa, estão indo para as despesas. Então é bom você ter os valores já separados, tá? E além do mais, cada item poderia ter uma taxa de depreciação diferente, que também complicaria. Não é o caso desse exercício, onde o autor colocou 10% para todos eles indistintamente. Nós vamos separar os custos das despesas, tá? Nós vamos fazer a separação, isso já é clássico. Podemos aí então separar quais são os custos diretos dos indiretos. Partimos para o cálculo do CPP, do custo da produção do período, né? O CPA, o custo da produção acabada. Concluímos com o CPV, o custo dos produtos vendidos, para depois a gente deduzir quantos produtos acabados foram fabricados no período. Essa informação vai ser necessária, tá? Porque nós queremos, no 11, ter o cálculo do custo unitário médio de cada produto. Então, se eu tenho o CPA, que é o que você encontrou no item 8, eu só posso saber o médio se eu souber a quantidade. A quantidade produzida não foi especificada no problema, nós temos que deduzi-la, por isso que o item 10 se faz necessário. Depois vamos montar um esqueleto de uma DRE, que nós vamos usar para fazer a solução, né? E, por fim, calcular o LAIR e saber se tivemos lucro ou não ou prejuízo nesse mês. Vamos inicialmente calcular o estoque final de matéria-prima, tá? E assim como numa conta corrente, você sabe que sua conta corrente, você começa o seu mês com um saldo inicial, você tem adições, você ganha seu salário, seus rendimentos, suas entradas, tá? E com isso, se você tem o início mais tudo que você recebeu de entrada, você tem o total que você tem à disposição para gastar no mês, total disponibilizado. Aí, é claro, existem saídas da sua conta, você tem pagamentos de conta, água, luz, alimentos e assim por diante. E você tem, então, finalmente, o seu saldo final. Essa mesma analogia que nós temos com a conta bancária que nós temos no nosso dia a dia, nós vamos usar também para os estoques. Então, agora começamos fazendo o seguinte, qual é o nosso estoque inicial? É 20 mil. Foi isso que nós recebemos de informação do texto, certo? Agora, lembra que nós temos que adicionar. E eu tenho duas adições aqui. Note que eu tenho a compra da matéria-prima de 39 mil e mais os fretes para entregar essa compra. Por que eu não acrescento só os 39 mil? Por que eu tenho que adicionar os R$ 1.000? O conceito é o seguinte. O valor de entrada no estoque é todo o esforço que a empresa empreende para fazer a mercadoria chegar na porta do seu almoxarifado, do seu estoque. Então, se eu tiver fretes que pagar para que essa mercadoria chegue, eu vou ter que adicionar. Se eu tiver pedágio, vou ter que adicionar. Se eu tiver que pagar um Uber para fazer isso, um motoboy, se eu vou ter que pagar taxas de importação, taxas as mais diversas, eu vou ter que pagar tudo isso para a mercadoria chegar na minha fábrica. Tudo isso é acrescentado. E se o fornecedor entrega na porta da minha fábrica, tudo já tudo embutido no preço, eu não preciso acrescentar mais nada. Mas se eu tiver, como esse caso aqui, que pagar algo separado para a mercadoria chegar até a porta da minha fábrica, para entrar no meu almoxarifado, isto eu tenho que considerar como custo, aliás, como o valor que integra a minha matéria-prima ou a mercadoria que está chegando. É muito comum vocês verem situações de importação, onde uma das grandes queixas é que você tem mais de 58 possibilidades de acrescentar informações. É taxa disso, é taxa de hemorragia, taxa rodoviária, taxa dentro do porto, taxa de ficar no estoque esperando a liberação, taxa de fiscalização, taxa de descontaminação.
todas essas coisas que são necessárias para a sua aquisição da sua mercadoria ou da sua matéria-prima que você vai vender, tudo isso entra no custo de aquisição. Tá? Então, essas são as adições que nós temos aqui no nosso exercício. 39 mais 1.000 que vai dar 40 mil. Bom, 20 mais 40 mil, você já sabe que o total disponível para a empresa nesse mês, olha, produção, você tem à sua disposição 60 mil reais, tá? Para fazer o seu produto acontecer. Tá? 60 mil reais foi o total investido pela empresa para esse mês, sendo que 20 ela já trouxe do mês anterior e 40 mil ela acrescentou neste mês. A informação do texto de que há uma requisição da produção de 44 mil, 60 menos 44 mil, diz que no final o meu estoque final é de 16 mil reais. Ok? Deu para entender? Funciona igualzinho a sua conta bancária. Normalmente a única coisa que a gente percebe na conta bancária é que você não tem tantas entradas, você tem muito mais saídas. pelo menos acontece isso comigo. Eu tenho poucas entradas, a quantidade, né, o valor eu tenho lá, mas eu tenho muito. É conta de luz, é de água, é de condomínio, é de gasolina, é de supermercado, ou seja, várias contas de saída. Costumamos ter muito mais saídas do que entradas, tá ok? Mas funciona igualzinho. O estoque inicial, mais todo o que entrou, dá o total disponível, baixas para a produção e 16 mil ficou aqui como saldo final, tá ok? Bom, agora nós podemos montar essa tabela por completo. Algumas informações nós já tínhamos no texto. Vamos ver o que nós temos aqui. Primeiramente, sabemos que a matéria-prima então, tinha 20 mil, 12 mil em processo e 12 mil em produtos acabados. Agora, nós temos as outras informações. O 16 mil da matéria-prima você acabou de calcular. Produto em processo 16 mil também estava informado no texto, enquanto que os produtos acabados estavam com 10 mil. A depreciação. Como é que nós vamos calcular na etapa 3 as depreciações? Bom, primeiramente, você deve ter lembrado da aula de depreciação que nós tivemos em contabilidade, ou que outro professor talvez deu em contabilidade para você lá, onde nós ensinamos que as informações, as depreciações são calculadas em cima de um valor de aquisição e uma taxa que é definida para cada item. Né? Normalmente você tem, por exemplo, que material de escritório, mesas e tudo mais, não material em si, mas os móveis e utensílios são calculados em 5 anos. 5 anos daria 20%, ou seja, eu pego 100% dividido por 5, daria 20% ao ano. Máquinas são calculadas normalmente a taxa de 10 anos, ou seja, 10% ao ano. E assim por diante, quer dizer, cada item terá o seu. Nesse caso aqui, você lembra que havia uma informação de que os equipamentos Fabris estavam no nosso balancete de verificação com 216 mil? Lembrando que o balancete de verificação tem todas as informações, tanto de ativo e de passivo, ocorridos no mês, como aquilo que está no final do mês. Tá? Então, se eu digo que no balancete de verificação há 216 mil, significa que o valor dos equipamentos Fabris de aquisição foi 216 mil. Depois eu faço o quê? Multiplico pela taxa anual. Veja bem, taxa anual. Isso vai me dizer que por ano eu vou depreciar 21.600, ou seja, eu vou consumir virtualmente 21.600 reais por ano. Só que o nosso caso aqui não é anual, é mensal. Quantos meses você tem no ano? 12. Então você vai pegar os 21.600 e vai dividir por 12 para descobrir que a sua taxa mensal é de R$ 1.800, tá bom? Agora, façamos a mesma coisa para os móveis e utensílios que estão na administração. O que nós vimos no começo? Que os móveis e utensílios estavam com valor histórico de 48 mil. Também multiplicamos pela taxa que nesse exercício é de 10%, mas que eu pessoalmente faria com outro valor, faria 20% se fosse refletir a realidade, mas vamos usar o que o exercício nos deu. Com isso, temos uma depreciação anual de 4.800. Como nós temos o valor em forma anual e nós estamos trabalhando na base mensal, eu preciso converter a cifra anual para mensal dividido pelo total de meses no ano, que são 12, e descubro que a minha depreciação mensal é de 400.
A próxima etapa, a etapa 5, consiste em separar custo das despesas. Então, nós vamos pegar novamente tudo que está lá e vamos trazer para cá, já separando o que é custo do que é despesa. Veja bem, fui lá e descobri que a mão de obra direta, mão de obra indireta, depreciação de equipamento de fábrica, que eu acabei de calcular há 2 slides atrás, né, a 1.800, né, que o seguro de fábrica, energia para a fábrica, materiais consumidos pela fábrica e o material direto são de 44 mil, são as informações que são de todos os gastos destinados para a fábrica. Tá? Lembra, você pega a sua folha em PDF, aquela folha que nós apresentamos inicialmente e vai marcando. Esses aqui são todos gastos, são todas coisas destinadas para a nossa fábrica. Tá? Façamos a mesma coisa agora para as despesas. E vamos verificar que três itens apenas são despesas. O salário dos vendedores de 7 mil, os salários administrativos de 6 mil e a depreciação de imóveis e escritórios, que nós também calculamos agora há pouco, de R$400, ok? Muito bom. Agora eu preciso daqueles só que são custos, só aqueles que são custos, eu preciso separar quais são os diretos e quais são os indiretos. Comecemos o nosso trabalho pelos diretos, e você deve lembrar que eu já falei no vídeo anterior e na aula, que basicamente custos diretos são materiais diretos e mão de obra direta. A mão de obra direta você viu lá no texto, 50 mil. Foi muito fácil. E normalmente no exercício anterior você deve lembrar que nós tivemos um problema para calcular o material direto, porque nós tínhamos que deduzi-lo. Só que nesse exercício, se você lembrar, o material direto já está fornecido. Veja bem, vamos supor que ele não tivesse sido fornecido. Dá uma olhada. A forma de material direto diz que é o estoque inicial de matérias-primas mais as suas compras, menos o estoque final, que vai nos dar esse material que foi consumido pela fábrica, né? Se você lembrar bem, as nossas compras foram de 40 mil. E pelos esquemas de estoque inicial e final, tá? Você tem o quê? 20 mil é o valor inicial. Com isso, 16 mil, valor final. E agora você tem a dedução de que o material direto é 44 mil, certo? Só que isso já tinha sido fornecido antes, porque quando nós fizemos o cálculo do estoque final, nós não utilizamos a requisição da produção, ou a baixa para a produção, é outro termo que você também vai encontrar no dia a dia das fábricas. Então, às vezes, o nosso material não é informado a sua baixa, nós temos que deduzir, como foi no exercício do Simplex. Mas nesse caso aqui, já estava fornecido de cara. Nós usamos dessa vez a informação de 44 para chegar naqueles 16 mil de estoque final. Tudo bom? Custos indiretos. Sobraram os demais. Ou seja, mão de obra indireta, o próprio nome indireto já fala que é indireto. Materiais consumidos, depreciação do equipamento de fábrica, dos equipamentos fabris, seguros e energia elétrica da fábrica, totalizando 40.800. Vamos agora chegar ao custo da produção, ou CPP, custo da produção do período, que nesse caso aqui, nossa, aqui é um mês. Nós precisamos lembrar sempre que a fórmula nos diz que eu preciso do material direto, da mão de obra direta e do CIF. Já tem o material direto, que é aqueles 44. Já tem a mão de obra direta que foi formado logo no início. E o CIF nós somamos no slide anterior. Então agora é só trazer os valores, somar e nós obtemos que o custo da produção foi de 134.800. Temos agora que partir para o custo da produção acabada, onde agora nós temos o estoque inicial de produtos em processo, mais o custo da produção, que a gente acabou de calcular, menos o estoque final de produtos em processo. Relembrando que o nosso custo da produção foi de 134.800. Olhando a tabela, você vai descobrir que os estoques iniciais de produtos em processo são 12 mil, enquanto que do final do mês eles estavam em 16 mil. Substituindo os valores, você vai chegar à conclusão que o nosso CPA é de 130.800. Custo do produto vendido.
Dessa vez, temos que saber quais são o estoque inicial de produtos acabados, mais o CPA que acabamos de calcular, menos o estoque final de produtos acabados. O CPA nós já vimos, 130.800. Na tabela de estoques iniciais e finais, você descobre que o produto acabado tinha um estoque inicial de 12.000 e concluiu o seu mês com 10.000. Substituindo os valores, você tem o quê? Que o valor do CPV é de 132.800. Só um comentário assim à parte, né? Eu sei que isso é muito usado principalmente nas indústrias alemãs. Essa informação de que você tem um estoque inicial de 12.000 e você tem depois um estoque final de 10.000, concordamos que diminuiu? Então, neste mês, nós trabalhamos consumindo estoques. Se fosse o contrário, nós diríamos que a empresa trabalhou para gerar mais estoques. Tá? É uma posição que nós não temos na nossa DRE, mas que existe no modelo alemão, chamado Bestandsveränderung, ou seja, a alteração dos estoques, né? Onde você mede, basicamente, os produtos acabados e os em processo. E você soma as variações e você vê se a empresa trabalhou para gerar estoque ou se ela trabalhou para consumir estoque. Normalmente, o administrador financeiro gosta que consuma o estoque até chegar em zero. Quanto menor for o estoque, menos dinheiro empatado, mais dinheiro no caixa. Tá? Então, essa é uma informação adicional para vocês entenderem porque essa variação de estoques também é uma coisa que o administrador deve observar. Agora queremos responder a etapa 10, que pergunta quantos produtos acabados foram fabricados. Nós queremos as quantidades e não o dinheiro. O dinheiro nós já sabemos. Bom, por dedução você sabe que o saldo final, a quantidade de saldo final, é obtida através da soma daquilo que eu vendi, quer dizer, aquilo que sobrou, mais tudo aquilo que saiu, me vai dar o total que eu tinha disponível. Concorda? Sobrou alguma coisa, mais aquilo que você vendeu, quanto que você tinha à sua disposição para vender? A soma dos dois. O ideal seria que o estoque final sempre fosse zero, significa tudo que eu tive à disposição no mês, a minha equipe de vendas foi eficiente e conseguiu gerar a venda. Quando nós temos um saldo final, significa que, olha, tinha à disposição aquilo lá, mas a equipe de vendas, por algum motivo, não conseguiu vender. Questão de prazo, questão de preço, questão de concorrência, não vamos entrar no mérito. Mas o fato é que o sonho de todo administrador financeiro, de todo empresário qualquer, é que o seu estoque final seja zero. Tá? Então, se eu tenho alguma coisa no final, é porque eu vendi menos do que eu tive à minha disposição. Depois, se eu subtrair essa quantidade total que eu tive à minha disposição, aquilo que eu tive no começo do mês, do período, nesse caso aqui vai ser mês, tá? O que você vai obter? A quantidade que foi produzida. Ou seja, de tudo que eu tive à disposição para fazer, subtraindo o que eu tinha no começo, só podem ser as novas entradas, só pode ser aquilo que a produção me entregou, que o departamento de compras foi lá e comprou mercadoria, por exemplo. Ok? Bom, concorda que nós temos o nosso estoque, o nosso saldo final? A quantidade final é informada no exercício. Você lembra que eram 100? Temos o nosso saldo inicial? Realmente a quantidade lá, acho que era 120, não era? Dá uma olhada no texto. A pergunta é, puxa vida, eu só não tenho a quantidade vendida. E isso agora a gente vai ter que deduzir. Lembra que o pessoal de vendas comunicou, a contabilidade comentou com você, passou no balancete de verificação que as vendas, as receitas foram de 200.000? Mas você lembra que os vendedores, que é o pessoal de comercial, informou que o preço médio de venda foi de R$ 160 por unidade? Se eu vendi 200.000 e tenho um custo médio de 160, se eu fizer a divisão da receita pelo preço médio de vendas, eu não vou obter a quantidade vendida? Olha aí, eu sei que eu vendi 1.250 unidades. Por quê? 1.250 vezes 160, é só inverter, ó. 1.250 vezes 160 não dá os 200.000? Posso fazer o contrário, que foi o que eu fiz agora.
200 mil dividido por 160 me diz que a quantidade vendida foi de 1.250 unidades. Certo? Muito bom. Agora a gente volta para lá. A quantidade do saldo final não era 100? Era. Quanto que eu vendi? 1.250. Portanto, eu tive à disposição no período 1.350 unidades para efetivar a venda. Mas eu tive no começo uma ajuda de 120 peças, que já estavam prontas, que sobraram do mês anterior. Né? Isso nos dá, matematicamente, de que nesse período eu vendi 1.230 peças. Eu fiz só 1.350 menos 120, acompanhei os sinais que estão todos aqui, ó. Eu tinha essa quantidade menos isso aqui, me dá a quantidade, ou seja, eu tenho certeza de que eu produzi 1.230 peças neste período. Para calcular o custo unitário médio dos novos produtos, eu faço o que agora? Eu pego o CPA e pego a informação que a quantidade de produtos que eu acabei no período foi de 1.230. Faço o quê? Simplesmente pego o CPA, 130.800, divido pela quantidade que fabriquei no mês, 1.230, e obtenho que o meu custo médio foi de R$ 106,34. Posso de quantas casas eu quiser depois da vírgula, tá? Em termos práticos, no nosso dia a dia, já basta você ir 2 casas por causa dos centavos. Nós trabalhamos um sistema de centavos no Brasil. Agora, chegou a hora de saber se eu tive lucro ou prejuízo. Vou montar a minha DRE para chegar a essa conclusão. O esquema mais comum é qual? Eu parto sempre da minha receita, que aqui nesse nosso exercício aqui, a receita bruta e a receita líquida são a mesma coisa. Por quê? Porque se você estudar em controladoria, você vai descobrir o quê? Que o nosso... você vai descobrir que em controladoria há uma distinção entre a frase de receita bruta e de receita líquida. Lendo aqui o quadro verde, nesse exercício simplificamos a realidade e igualamos a receita bruta com a receita líquida, apenas para fins didáticos. Todavia, não é isso no mundo real. Isso será abordado adequadamente em controladoria em outros momentos, tá bom? Lembrando que a receita líquida, ela tem a subtração de todos os impostos diretos do faturamento e também são devolvidas todas as devoluções de vendas, tá? Elas são abatidas, tá bom? Bom, agora a gente pode continuar. Vamos lá. Vamos agora partir para o cálculo efetivo do nosso LAIR. Primeiramente, eu descubro pelo meu texto de que eu tive uma receita de 200 mil. É o topo da lista aqui. Tá vendo? Depois, em seguida, nós vamos descobrir que o CPV, que nós já deduzimos, aliás, não é que vamos ler, nós deduzimos durante o exercício que o nosso CPV é de 132.800. Subtraindo 200 menos 132.800, eu chego a uma margem de contribuição bruta, que eu já falei, não gosto muito desse termo, prefiro dizer que é lucro bruto, que é muito mais factível, tá? De 67.200, tá? A parte de contribuição eu deixaria fora, porque isso confunde um pouco, porque aqui nós estamos falando de custeio por absorção, nós não estamos falando aqui de custos fixos e variáveis. Então aqui o nosso CPV foi calculado com base nos custos diretos e indiretos. Bom, 67.200 é meu lucro bruto, mas não é ainda aquilo que eu vou oferecer ao meu imposto de renda. Tenho que subtrair os demais, então vamos lá. 7.000 eu paguei para os vendedores, 6.000 para os administrativos e 400 para a depreciação. Lembrando que esses aqui a gente pagou em cheque na hora, esse aqui ele só está escriturado, porque é uma depreciação. Depreciação não é um desembolso mensal, tá? Muito bom. Fazendo as contas, você chega à conclusão que essa empresa teve um lucro antes do seu imposto de renda de 53.800. Ok? Lucro e não prejuízo, porque deu positivo.
Tá? Bom, é uma apresentação curta, chegamos e respondemos aquelas 5 perguntas todas, tá? Você agora deve continuar partindo para outros exercícios. Temos agora que você já está apto a enfrentar o CC05, CC06 e CC07, que foram informados pelo seu professor através de e-mails enviados para você, ok? Eu espero que você tenha conseguido mais uma vez refletir, verificar a utilidade, o mecanismo sistemático de cálculo dos nossos custos por absorção. Lembrando que nós aqui adotamos a separação de custos diretos e indiretos, tá? Não trabalhamos com custos fixos e nem custos variáveis. Isso ficará para uma outra ocasião, tá ok? Gente, muito obrigado pela participação e eu me despeço aqui, esperando encontrá-los futuramente em outras ocasiões. Um abraço, professor Renato se despedindo. Tchau!